Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, assistam esta mensagem até o fim, pois creio que você será grandemente abençoado. E no final estarei orando por você. Então vamos à mensagem de hoje. Firmeza nas raízes, para não esquecer as origens. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Toda jornada começa com um ponto de partida. As nossas origens no Evangelho começou a partir do momento em que recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Portanto, as nossas origens espirituais são os alicerces que nos sustentam como cidadãos do reino de Deus. Logo, não podemos esquecer das nossas origens, as quais fomos ensinados em nossa fé à luz da palavra de Deus. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Isso não significa que devemos viver presos ao passado, mas sim que devemos honrar e valorizar a sabedoria que foi transmitida a nós. Manter nossas raízes nos ajuda a manter nossa firmeza na igreja e seguir os princípios divinos em um mundo em constantes mudanças. Nós não podemos caminhar com Deus sem lembrar de onde viemos. Nós chegamos na igreja com uma vida destruída pelas trevas, sem paz, alegria e sem a esperança da salvação. Portanto, não podemos esquecer daqueles que nos acolheram na igreja, nos ensinaram no caminho da fé e estabeleceram os fundamentos importantes em nossa vida, inclusive os valores cristãos que seguimos. A palavra de Deus nos ensina a lembrar sempre de nossas raízes que nos unem à nossa fé, à nossa história e à nossa identidade como filhos de Deus, no corpo de Cristo. Em um mundo com tantas distrações, é fundamental mantermos a nossa firmeza nas verdades do Evangelho de Cristo que nos foram ensinadas. Ao refletirmos sobre a importância de não esquecer nossas origens, devemos sempre lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Isso nos convida a permanecer enraizado em Cristo e em sua palavra, crescendo a partir da base sólida de nosso relacionamento com Ele. Não podemos esquecer das nossas origens, porque nelas encontramos as raízes dos ensinos bíblicos que nos edificam na graça e nos mantêm enraizado no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Pois se mantermos essa atitude de fé, seremos como uma árvore frutífera. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 3. Assim como uma árvore não pode crescer forte e saudável sem suas raízes penetradas profundamente na terra e regada por águas, nós também não podemos caminhar firmes em nossa jornada de fé sem considerar e honrar nossas raízes que nos acolheram, apacentaram e nos instruíram na palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, nos lembra da importância de lembrarmos das nossas origens. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Essa lembrança não é apenas um olhar de saudade ou tristeza que aconteceu no passado, mas uma maneira de fortalecer nossa fé no presente e preparar nosso coração para continuar guardando a palavra no futuro. Ao lembrar de nossas origens, somos lembrados do cuidado de Deus por nós que começou lá no início da nossa trajetória com Cristo. À medida que crescemos na fé, não devemos deixar que as lutas e as pressões do mundo nos afastem dessas verdades fundamentais. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
Nossas origens não são apenas históricas, mas também nossa identidade espiritual. Por isso, devemos lembrar da nossa trajetória desde o momento em que recebemos o Senhor Jesus Cristo e nos tornamos membros da família de Deus. Lembre-se de cada passo, cada experiência que moldou-nos e fortaleceu a nossa fé. Além disso, recomendamos lembrar das raízes que nos mantêm conectados com as tradições e os ensinamentos das Escrituras em nossa igreja. Aqueles que serviram ao Senhor antes de nós, que enfrentaram desafios e adversidades, mas nos deixaram um legado de coragem e fidelidade. Portanto, não esqueçamos das tradições e lições preciosas que eles nos ensinaram, que continuam nos motivando a perseverar nas lutas e a permanecer inabalável na fé. Lembrar de nossas origens, nos conectamos a uma história maior. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que honraram suas raízes e confiaram em Deus em suas jornadas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão, por exemplo, foi chamado para uma terra que não conhecia, mas ele sempre se lembrava de onde veio e confiava nas promessas de Deus. José também não esqueceu de suas origens e manteve a mesma fé quando foi levado para longe de sua família e Deus o usou para abençoar suas raízes à casa de seus pais. Como cristãos, estamos com a mão no arado servindo ao Senhor. Logo, somos chamados a olhar para a frente e avançarmos. Entretanto, jamais esquecer nossas origens. Ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Às vezes, a vida moderna e as distrações tentam nos afastar das nossas origens. Não devemos esquecer que nossas origens não são apenas físicas, mas também espirituais, pois somos filhos de Deus, chamado para ser luz neste mundo e cumprir seu propósito. Além disso, lembrar de onde viemos nos ajuda a manter uma atitude de gratidão. Então, nunca esqueça de onde você veio e de quem você é. Lembre-se sempre de suas raízes e de sua história, pois elas são parte importante de quem você é hoje. Não importa quão longe você vá ou quão alto você suba, nunca esqueça de sua origem. Não deixe que o sucesso ou o fracasso te façam esquecer de quem você é e de onde você veio. Mantenha-se humilde, grato e nunca perca a conexão com suas raízes. Jesus disse: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Seja humilde e mantenha firmeza nas raízes para não esquecer suas origens. Não esqueça aqueles primeiros momentos de seu encontro com Deus, aqueles momentos de aprendizado e crescimento espiritual. Que essa lembrança das nossas raízes nos inspire a permanecer firme na verdade do Evangelho, a compartilhar o amor de Cristo com os outros e a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Lembremos sempre de onde viemos, para que possamos caminhar firmes na direção ao nosso destino eterno, com a certeza de que o Senhor Jesus está conosco a cada passo em nossa jornada da fé. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido, que essa mensagem de fé nos desperte a lembrar sempre das nossas origens em Cristo, para que possamos continuar crescendo na fé e viver de acordo com teu propósito. Ó Espírito Santo, dá-nos essa graça para que possamos manter um coração humilde e lembrarmos sempre de onde viemos e quem somos hoje. E assim nós, como teu povo, teremos firmeza em nossas raízes para valorizar nossas origens espirituais. Que tua graça nos fortaleça para que possamos seguir em frente em nossa jornada, anunciando o Evangelho de Cristo. É o que te pedimos e agradecemos
Em o nome de Jesus Cristo. Amém.